Quem está conhecendo o futebol de Estevão, depois de grandes partidas vestindo a camisa do Palmeiras, pode não imaginar a história tensa que o garoto de apenas 17 anos carrega. Todo esse talento poderia ter sido desperdiçado na mão de gananciosos que quase destruíram o futuro do menino. Fica por aqui que a gente te conta tudo sobre como a corrupção no futebol poderia ter acabado com a carreira do jogador no dossiê da Toca. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Precisamos do seu suporte. Quando olhamos para o jogo leve de menino, cheio de vontade misturado à habilidade e técnica, fica fácil enxergar no futebol de Estevão aquela essência do craque brasileiro, algo que todos nós sentimos muita falta quando se fala nas gerações pós-penta. Por aqui não somos fãs de comparações midiáticas e não vamos atribuí-lo ao apelido dado ainda nos tempos de Cruzeiro. Temos consciência para entender que o garoto de 17 anos ainda está em formação e deve ser considerado uma promessa, sem nenhuma expectativa além da evolução do seu futebol. Esse olhar nos garante sempre a surpresa. O que será que esse menino vai conseguir fazer neste jogo? Como ele vai criar espaços, furar bloqueios e encontrar os companheiros com bons passes? É só aí que nossa visão fica clara o suficiente para compreender o talento, o brilho, a mágica do seu futebol. Em poucos jogos no começo da temporada, mostrou qualidade o suficiente para alcançar a titularidade e agora a ponta direita é dele. Sua presença tem ajudado muito no esquema de Abel Ferreira, que já se rendeu à capacidade do garoto em atacar, criar boas jogadas, finalizar e ajudar na pressão alta. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. Mas quando falamos nele é difícil não lembrar de um fato que aconteceu há 5 anos atrás, quando Estevão William era praticamente uma criança e vestia as cores do cabuloso. Na época, um dos maiores escândalos do futebol brasileiro havia sido descoberto, onde dirigentes do clube pagavam dívidas com empresários, dando porcentagens de adolescentes que legalmente nem poderiam ter contratos. A reportagem que você vai ver agora é sobre o atual bicampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro. Mas ainda não é aquele momento do Fantástico em que a gente fala de futebol. O assunto aqui é o que acontece fora do campo. Os repórteres Gabriela Moreira e Rodrigo Capello tiveram acesso a documentos internos do clube que revelam transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. E mais, os dirigentes teriam negociado um jogador menor de idade, o que é proibido. Esse esquema ilegal funcionava assim. Dirigentes pegavam dinheiro com empresários que usavam empresas de fachada, faziam vários tipos de repasses ilegais dessa grana e depois, na hora de pagar a dívida, criavam contratos de cessão de direitos econômicos das promessas da base para os tais empresários. Wagner Pires de Sá e Itair Machado, presidente e vice respectivamente, entregaram 20% do Estevão para Cristiano Richard quando o menino tinha apenas 11 anos. Isso mesmo que você ouviu. Os caras simplesmente deram uma porcentagem do passe de uma criança para pagar dívidas de valores repassados de forma completamente obscura. No mesmo contrato de cessão de direitos estava inclusa a porcentagem de outros 9 jovens também. Porém, o empréstimo do tal Cristiano foi só de 2 milhões de reais. Recentemente, Estevão foi vendido para o Chelsea por pouco mais de 60 milhões de euros. Se ele, o tal empresário, tivesse esses 20%, ele teria recebido quase 80 milhões de reais. 2 milhões para 80. Consegue sentir daí o fedor dessa história? Quando essa matéria saiu no Fantástico, o torcedor cruzeirense teve o pleno entendimento do buraco em que o clube estava afundado. Muitos não contiveram as lágrimas e todos começaram a semana como se tivesse acontecido um desastre em Minas Gerais. Um gigante do futebol brasileiro havia sido destruído por dentro, manchado por fora e nada iria acontecer com os culpados. Mas não para por aí, pois mesmo depois de toda a repercussão da matéria, os pais do jogador, Ivo Gonçalves e Etienne Almeida, cederam 15% do passe para Fernando Ribeiro de Moraes, um conselheiro do clube e empresário, por meio da Estrela Sports, através de outro contrato que foi posteriormente invalidado pela Justiça. Eu ajudei a família e terei um retorno. É diferente do que saiu na televisão que alguém comprou um percentual do passe dele. Eu não comprei. Eu banquei a família e queria uma participação.
O pai de Estevão acabou entrando no meio da denúncia feita pelo Ministério Público Mineiro por falsidade ideológica e organização criminosa, junto com vários nomes da direção cruzeirense, já que para o MP, Ivo Gonçalves foi beneficiado com um cargo fictício no clube, onde ganhava em torno de R$15 mil por mês. Ainda bem que esse esquema foi exposto, revelando que os contratos eram ilegais, já que esses meninos não têm direitos econômicos a serem vendidos, indo totalmente contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. É bom lembrar que a Polícia Civil de Minas Gerais decidiu por não indiciar Wagner Pires e Itair Machado, emitindo um relatório onde não confirmaram haver provas que ocorreu crime na negociação e fechamento de contratos, por isso ninguém acabou sendo culpado por nada. É lógico que toda essa situação envolvendo o jogador, a família e dirigentes terminaria com a saída da Toca da Raposa. Em 2021, Estevão se muda para o Palmeiras após completar 14 anos, encontrando uma nova perspectiva para sua carreira. Por lá, ajudou o clube a ganhar muitos títulos na base, sendo o principal deles a Copinha de 2023. Ainda tem muito tempo até a sua mudança para Londres, programada para 2025, assim que terminar o Mundial de Clubes. Ao lado de uma nova geração que representa o Chelsea, temos certeza que a estrela de Estevão brilhará. Mas tudo o que aconteceu no Cruzeiro não pode ficar esquecido, pois a ganância de uma gestão que praticamente faliu um clube enorme em tempo recorde quase arrastou consigo Estevão e outros tantos garotos que serviam como moeda de troca para esquemas sujos. O menino passou a adolescência vendo seu nome na imprensa misturado à corrupção no futebol, e mesmo sem ter absolutamente nenhuma culpa, teve um capítulo importante de sua história manchado para sempre.